Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos estudar hoje sobre as regências, entender um pouquinho dessas regências. O que aconteceu, para que houvesse esse período regencial no Brasil? Após Dom Pedro I abdicar do trono, porque ele precisava voltar para Portugal, ele deixou o seu filho no poder, Pedro de Alcântara. Só que tinha um problema. Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade. E com 5 anos de idade, ninguém governa nada, nem mesmo a sua própria vida. É muito pequeno. E então, Dom Pedro I, dessa forma, Dom Pedro I precisava deixar pessoas no lugar até que Pedro de Alcântara pudesse atingir a maioridade, pudesse se tornar um adulto, pudesse se tornar capaz de governar e atingir a maioridade, que seria aos 18 anos. E o Brasil seria governado por políticos, que exerceriam o poder em nome do imperador, os chamados regentes. Esses políticos, iriam administrar o Brasil temporariamente, voltando até que ele pudesse atingir a maioridade e assim assumir o trono. Nesse período regencial, foram organizados por algumas pessoas. Vamos conhecer aí algumas das regências, Nós temos aí a regência trina provisória, composta por 3 pessoas. Então, eu já vou aqui adiantando aqui para vocês, dando uma informação a mais, tá certo? Quem era que estava governando essas regências trinas? Essa regência trina provisória, Regência porque é regido por pessoas que não eram o imperador. Trina porque é composto por 3 pessoas, E provisória porque não era efetiva, era aquilo que era por enquanto, Que era até que Pedro de Alcântara pudesse assumir o seu lugar. Era composta por 3 pessoas, entre elas o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o marquês de Carvalho José Joaquim Carneiro de Campos. Era quem fazia parte dessa regência trina provisória. Eram essas 3 pessoas. Esses políticos, eram políticos importantes da época e durou os meses de abril e junho, bem pequeno, no ano de 1831. Depois da regência trina provisória, da de improviso, foi a regência trina permanente. Essa regência trina permanente foi composta por 3 pessoas influentes da época, como o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o mesmo que fez parte da regência trina provisória, ele agora estava assumindo a regência trina permanente, Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Foram essas 3 pessoas que fizeram parte da regência trina permanente. Ela durou de 1831 até 1835. Depois da regência trina permanente, houve aí um ato adicional, enfim, Não vamos nos adentrar mais nesse assunto, só posteriormente, foi a regência trina, passou de trina para ser una, onde seria composta por apenas uma única pessoa, a regência una do padre Feijó, que era composta pelo padre Diogo Antônio Feijó. Esse era o nome da pessoa que fazia parte da regência una, e governou sozinho durante o período de 1831 a 1838. Depois da regência una, houve um outro regente na mesma regência una, no ano de 1835 até 1840, que foi a regência una de Araújo Lima. E o nome dele era o Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima. Esse era o nome desse regente. E ele governou até 1840, que foi justamente o ano em que Pedro de Alcântara pôde assumir o trono. Na verdade, ele não estava na maioridade ainda, mas ele assumiu o trono pelo golpe da maioridade, que já vou falar para vocês. Vamos conhecer agora um pouco mais, um pouco das revoltas que aconteceram, porque esse período regencial ocorreram muitas revoltas, em diferentes locais do Brasil. Essas pessoas, elas não aceitavam, os presidentes escolhidos pelos regentes para governar as províncias. Então, cada província dessa, que não era estado, era província, era governado por uma pessoa, colocada por esses regentes que eu tinha falado agora. Mas aí as pessoas não estavam aceitando isso aí. E por isso, alguns outros motivos, ocorreram muitas revoltas. Vamos ver aí a cabanagem, a balaiada, a sabinada e a farroupilha. Então, vamos conhecer aí.
A Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, né? Ficou conhecido assim. Ela iniciou-se em 1835, na província do Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo aí que está de amarelo, né? Para destacar, diferenciar. Terminou em 1845, com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. Houve também a Sabinada, no ano de 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos. Então, calcula-se em média, né, aproximadamente, que 1.300 pessoas elas foram mortas, né, e 3.000 presas. Então, foi muito, muito complicada essa revolta, né? E em 1838, a rebelião estava acabada. Então, a Sabinada ela aconteceu de Estado Verde aí na Bahia. A balaiada está em vermelho, meio rosado. Ocorreu na província do Maranhão, entre 1838 a 1840. A maioria da população se revoltou contra fazendeiros e autoridades da região, mas foi derrotada em 1841 por tropas do governo. E aí nós vamos ver a cabanagem, que eu não falei ainda. A cabanagem foi no Grã-Pará, que está em verde azulado, um azul esverdeado. Ela iniciou-se em 1835, no Grã-Pará, o atual estado do Pará. O governo reagiu enviando suas tropas e o conflito chegou ao fim no ano de 1840, justamente aí no ano em que Pedro de Alcântara assumiu o trono. Então, devido aos levantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais eles perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Então, se o imperador chegasse ao poder, se ele estivesse lá, né, então a imagem, a figura dele, né, de um ser forte, iria com certeza sanar todas essas revoltas, né, e outras que pudessem acontecer. E o que aconteceu? Então, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, tornou-se imperador do Brasil, mas ele ainda tinha, aqui ó, 14 anos. Ele não tinha a idade completa. E aí foi chamado do golpe da maioridade. Esse golpe da maioridade se deu por conta disso, né? Eles achavam que Dom Pedro precisava assumir o poder, mesmo sem ter a idade exigida. Dom Pedro assumiu aos 14 anos de idade. E esse momento, né? Esse acontecimento foi chamado de golpe da maioridade. Esse governo ele foi denominado o governo de Dom Pedro, Pedro de Alcântara, do segundo reinado. Então, Pedro de Alcântara se tornou, então, o título de Dom Pedro II, né? Quando ele estava aos 14 anos. Ele não mais ficou conhecido como Pedro de Alcântara, como eu vim chamando durante toda a aula, mas sim Dom Pedro II. Esse foi o título que ele recebeu. E quando ele assume o trono em 1840, quando ele assume o trono, ele inicia-se o segundo reinado, né? Acabou aí o período regencial e agora começa-se o segundo reinado, onde Dom Pedro vai dar ordens, né? Onde ele vai assumir definitivamente aí o Brasil por um período. E esse governo, né, esse segundo reinado, ele durou até a proclamação da República em 1889, no dia 15 de novembro de 1889. Pois bem, esse material se encontra na página 83 e 84 do livro de História de vocês. Vocês irão realizar a atividade do livro didático nas páginas 84 e 85. Eu já dei algumas informações a mais, né, que vocês precisavam para conseguir responder as atividades. Realizem a atividade e mandem para mim no privado para que eu possa corrigi-las. E até a nossa próxima aula.